Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, por bolsonaristas as coisas não tão boas não, viu? Operação Lava Jato continua aqui, a milhão, meu véi. Vou trazer aqui depoimento de um casal e tal, que participou lá da Revolução dos Mané. Aí já tem o voto de Xandão aqui, 14 anos pra cada, tá ligado? Não vai dar nem pra um ficar visitando o outro. Doideira do caramba, e eles mesmo que gravou os vídeos e pá, tá ligado? Que terminou a levar eles pro Chilindró. Aí vou trazer aqui um dos vídeos que eles filmaram lá durante a Revolução dos Mané. Na sequência trago o depoimento dela, depois o dele, e pra finalizar as ideias que Xandão colocou lá no voto. E peço que se inscreva no canal, deixa like, comenta alguma coisa para ajudar nesses negócios de engajamento. Se puder fortalecer com Pix, ajude filosofiamarginal@gmail.com. Vou trazer aqui primeiro o vídeo que eles fizeram lá na Revolução dos Mané, saca só. Pode parecer risível o que eu vou dizer agora, se não fosse trágico, mas mais de 400 pessoas foram condenadas, nós já temos mais de 1.000, mas mais de 400 pessoas foram condenadas porque elas mesmas postavam o que estavam fazendo no dia 8 de janeiro e convocando outros manifestantes para intervenção militar, para golpe de Estado no dia 8. Tira uma foto aqui, pô. Tira uma foto minha aqui. Pegando tudo ali atrás. Vê só que brava. Enquanto ele tá ali produzindo prova, filmando ela, pede pra ela produzir prova contra ele também com bagulho de foto. Essa galera é muita viagem mesmo, pô. Então se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Quem falou? A polícia foi embora? É, que foi. Vamos na nossa casa! Vamos pra nossa casa! E opa aí pra esses dois, meu irmão. O cara todo negócio de camuflado e pá, bandeirinha do Brasil ali na cintura. O outro atrás, meu velho, bagulho de máscara, balaclava e tudo mais. Meu irmão, essa galera é muito baratinho, mas isso aí era pra manifestação pacífica, tá ligado? O nome disso é kit de oração. Vem embora! Vem, gente! Vem embora! Vamos entrar aqui, gente! Vamos entrar! Vamos! Cara de carapuça. Pois é, lá tá esquisito. Tá com máscara. Vamos entrar, gente! Pois é, mas vamos, gente! Se vocês não entrarem, vocês são! Não, mas aonde tem gás aqui? Tem que usar na hora do gás, não fora do gás. Vamos junto, porque se for filmado, a gente vai perder o movimento. Vamos junto! É uma galera muito mole mesmo no fundo dos fundos, tá ligado não? Eles ficam com medo dos próprios comparsas, não faz nem sentido um negócio desse. Aí não, que tem que estar usando máscara na hora do bagulho do gás, meu irmão, não dá nem pra estar usando máscara e nem pra estar em meio de gás. É muita falta de noção mesmo, tá ligado? E fica com esses papos de bagulho de infiltrado. Meu irmão, o cara tava com a bandeira do Brasil enrolada na cintura, oxi, com roupa de negócio de exército camuflado,
do jeitinho que vocês gostam. E detalhe, tá os dois aí usando máscara, tanto ela como ele que também que tá gravando, tem imagem que ele tava de negócio de máscara. Ó, outro elemento ali, ó, carregando também bagulho de madeira para usar de escudo. É por quê? Porque já previa os embates com as forças de segurança, como diz Xandão nos votos, tá ligado? Agora, tipo assim, tinha um lá que tava com aquele bagulho de toca ninja, né? Que é balaclava. Diferente desses, né? Que não tá usando balaclava e ainda tá se filmando. O povo tá Ei, insistindo pra vem aqui pra entrar. baixo! Vamos tentar aqui embaixo! Fora! Fora! Pronto, parece que teria mais vídeo lá e tal, mas o Relic não quis abrir de jeito nenhum. Na verdade, esse aqui nem eu não tinha nem conseguido. Agora tem um parceiro que é inscrito aqui do canal, dá uma força danada a ele, viu? Na real. Aí ele tem essa genialidade de conseguir pegar os vídeos e pá, eu já pedi pra ver se ele conseguia e ele conseguiu mesmo desse, né? Os outros não teve jeito não. Muito obrigado mesmo, vamos ver. Enfim, vou já pegar aqui o depoimento. Primeiro é o dela, depois vem o dele, voto de Xandão e nós dá aquela finalizada no vídeo. Bora lá. Normalidade, senhora Cristine, passa essa câmera na sala para ver se a senhora está sozinha, por favor. E eu acho que não tava não. Ela colocou um olhar pro lado de lá assim, pá, com a cara de eu te avisei. Não é não? O que é que vocês acham? É pelo menos a impressão que me passa. Só um minutinho. Tá, então vamos lá. Bom dia, senhora Cristine, novamente. Bom dia. Eu sempre explico como o interrogatório é feito. Eu vou fazer ele em duas fases. A primeira fase eu faço perguntas sobre qualificação e dados pessoais da senhora. E daí a segunda parte eu vou fazer as perguntas sobre as acusações que foram feitas. Nessa segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. É um direito constitucional assegurado que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma contra a senhora. A senhora conversou de forma reservada com seus advogados sobre o processo, sobre esse ato que será praticado? Conversei. Então tá. Então eu vou dar início à primeira parte. O nome completo da senhora. Cristiane Aparecida de Castro Araújo. Data de nascimento. 29/6/76. Ei, deixa nos comentários aí os parabéns pra ela, né? Não foi esse dia agora, meus parabéns. Muita saúde, tá certo? Que consiga cumprir sua pena lá e pá, da melhor forma, com saúde e tal. Caso se confirme a condenação, o bagulho do julgamento é lá na primeira turma. Até então, pelo mesmo momento que gravo o vídeo, só tinha o voto de Xandão, que é as ideias que eu vou trazer aqui no final deste vídeo. Enfim. Bora lá, e não esquece não, por favor, deixar o feliz aniversário. Bora demonstrar nossa educação e tal, né? O endereço completo da senhora. O estado civil. Casada. A senhora tem filhos? Tenho 2 filhos. Quais idades? Um tem 21 anos, é mais novo, e a outra tem 26. Eles moram com a senhora? Um mora, porque ele é solteiro, e a outra já é casada. Tá. A mais velha é casada. O grau de escolaridade da senhora? O meu é ensino médio completo. A senhora trabalha? Trabalho. O que a senhora faz? Eu sou gerente administrativo de uma empresa. Quanto que a senhora ganha em média por mês? Gira em torno de 5, 6 mil por mês. Tá. A senhora tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua ou medicamento controlado? Não, então não. Tem alguma dependência? Usa alguma substância entorpecente? Não, Além dessa ação penal, a senhora respondeu ou responde por alguma outra? Já foi condenada? Já cumpriu pena? não, nunca. Tá. Agora eu vou dar início à segunda parte, sobre as acusações feitas contra a senhora. A senhora leu a denúncia? Tem ciência do que está sendo acusada? Li, tenho ciência, sim. A senhora tem alguma coisa a falar em sua defesa? No momento, não.
A senhora vai permanecer em silêncio ou posso fazer perguntas? Pode fazer perguntas. Tá. A senhora foi a Brasília? Fui a Brasília. Por qual motivo a senhora foi a Brasília? Fui a trabalho, porque a gente estava numa reforma na empresa, né? A gente foi a trabalho, ver algumas lojas, para tirar algumas ideias para colocar na empresa que a gente trabalha. Tá. Quando a senhora fala a gente quem é? Eu e meu esposo. Tá. Quais empresas? Qual empresa vocês trabalham? Nós trabalhamos numa loja de material de... Tá. Então a senhora foi a Brasília para pegar algumas ideias, que a gente sempre viajou quando faz alguma reforma em loja, a gente que ia ver algumas ideias em outras lojas, né? Para colocar na nossa, praticar na nossa, Tá. na empresa onde a gente trabalha. E quais lojas a senhora viu em Brasília para pegar ideias? A senhora sabe me dizer? A gente foi na Leroy. A princípio, a gente foi na Leroy. Tá. Que Que dia que a senhora foi a Brasília? A gente foi no dia 7 de janeiro. Que coincidência! Nossa! Tá. Como que a senhora foi a Brasília? De carro, no carro da empresa. Tá. A senhora e o seu marido no mesmo carro? Eu e meu marido. Tá. Onde vocês se hospedaram? Ah, não lembro o nome do hotel. Foi num hotel, mas eu não lembro o nome. Tá. Vocês chegaram dia 7 mesmo em Brasília? Dia 7 mesmo. Qual horário? Também não me lembro, não me recordo o horário. Não. Tá. E o que vocês, além de pegar ideias em Brasília, de loja, o que vocês fizeram na cidade? A gente saímos para jantar, a gente visitou alguns lugares, fomos no shopping, foi andar. Tá. A senhora foi na manifestação na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023? Participei da manifestação, sim, de 8 de janeiro. Tá. E me conta como foi esse seu dia que a senhora foi à manifestação. Então, a gente já sabia há vários dias, né, que teria uma grande manifestação em Brasília. Só que essa manifestação não seria no dia 8, né? Estava programado para o dia 9. E ficamos sabendo que estava saindo uma passeata para ir até a Praça dos Três Poderes, no dia 8, que foi antecipada. E nós resolvemos participar na passeata, né? Caminhar juntos até a praça. Tá. Aí, e de onde que a senhora saiu aonde que iniciou essa caminhada da senhora? A nossa caminhada começou próximo ao hotel que nós estávamos. Tinha algumas pessoas no mesmo hotel e aí elas falaram isso, né? Que estava tendo a passeata e a gente falou, já que estamos aqui, vamos participar, né? A senhora antes disse que não se recordava o nome do hotel. Já que a senhora não se recorda o nome, onde ele ficava o hotel? Ficava perto da Polícia Federal, se eu não me engano. Ah. Não lembro certinho, não. Tá. Então, a senhora encontrou outras pessoas no mesmo hotel e essas mesmas pessoas, junto com a senhora e seu marido, aderiram à caminhada, é isso? Falaram, já tá saindo, o pessoal vai para lá e tal, vai passar por aqui. Aí a gente falou, então vamos, né? Vamos participar. Tá. A senhora sabe qual era o motivo da manifestação? Oi? Qual era o motivo da manifestação? O motivo da manifestação era manifestar a respeito de coisas que a gente achava que não era certo, assim, da eleição, entendeu? Não tinha transparência. E a gente, para mim, a manifestação seria para isso. Tá. Tanto que era passiva, tudo certinho, a polícia estava junto, todo mundo tranquilo, até então. Tá. Então, a senhora entende que não houve transparência nas eleições? Pelo que todo mundo estava comentando, né? Então, eu seguia redes sociais, todo mundo falava a respeito disso já há muito tempo. Tá. Como que a senhora soube dessa manifestação? Através de redes sociais. Tá. Redes sociais quais? De influenciadores. Tá. A senhora Porque também... quando a gente segue algo... Por exemplo, eu sou
da direita. Eu sigo páginas que falam sobre direita. Então, vai chegando bastante informação só de direita, né, para nós. Então, foi através disso que ficamos sabendo. Tá. Daí, em razão, a senhora entendia que não havia transparência nas eleições, a senhora foi nessa manifestação. Tá? Daí a senhora caminhou até a Praça dos Três Poderes, é isso? E isso, caminhamos até lá, com segurança, com polícia, acompanhando, tudo certinho. A senhora passou por barreiras policiais? Não, passei por revista. Antes de entrar na Praça dos Três Poderes, a gente passou por revista. Tá. E aí, chegando na esplanada dos ministérios, o que a senhora fez? Então, nós chegamos, ficamos ali junto com o pessoal no gramado, né, olhando tudo que estava acontecendo, e deu um certo momento que a gente começou a ver que estava bem confusa as coisas, não era bem uma manifestação mais, o pessoal tinha gente já lá na frente fazendo bagunça, né? Então, assim, a gente ficou mais para trás, mais reservado, sabe? A gente ficou só olhando o que estava acontecendo. Até então seria uma manifestação pacífica, igual eu fui achando isso, né? Fui achando que virar o que virou. A senhora entrou em algum prédio público? Não, não entrei. Tá. E quando a senhora viu as pessoas entrando nos prédios públicos, o que a senhora fez? A gente foi olhando de longe, só vendo o que estava acontecendo. Vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer e tudo. Ficamos ali para trás, no gramado mesmo. Tá, só isso? Só. A senhora tirou fotos? Tirei fotos. Postou em redes sociais? Postei, acho que postei algumas fotos e vídeo. Tá. A senhora entende que houve fraude nas eleições? Não fraude, eu só acho que não teve muita transparência, igual todo mundo estava já comentando. Não teve tanta transparência para o povo. Por isso a indignação, né? A senhora disse específica. A senhora concorda com o resultado daquelas eleições? Eu não posso dizer que concordo e não concordo, a gente só queria a transparência mesmo. Tá. A senhora utilizou a expressão que é de direita. A senhora era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro? Assim, não concordava 100% com o que ele falava, com o que ele dizia, mas eu sou de direita, não do Bolsonaro, mas de direita. Tá. Se ele tivesse vindo a público e dito que concordava com as eleições, a senhora teria participado dessa manifestação? Não teria. Não teria. Acho que ninguém teria participado. Tá. A senhora chegou aí ao QG que estava, desculpa, ao acampamento que estava na frente do quartel-general do Exército, em Brasília? Em Brasília, não. Não fui. A senhora foi na sua cidade? Na minha cidade, compareci umas 3 vezes. Uns 10, 15 minutos, fiquei por lá e depois fui embora. Tá. Mais alguma coisa que a senhora queira falar que eu esqueci de perguntar? Não, acho que tá tranquilo. Tá bom. Obrigado. Doutor Leandro, perguntas? Obrigado, Excelência, pela palavra. Só algumas. Ô, Cristiane, bom dia primeiro. Bom dia. A senhora é de Uberlândia, né? Isso. Tá. Em Uberlândia, a senhora frequentava algum local, ou algum ponto próximo ao Exército, próximo a forças militares para protestar ou não? Então, o que eu falei com o doutor anterior, eu fui algumas vezes, umas 3 vezes, se eu não me engano, ficamos lá 15 minutos, eu e meu esposo, depois fomos embora. Tinha um local que era chamado Point Bolsonaro, não? Oi? Nesse local tinha um estabelecimento, algum ponto chamado Point Bolsonaro? Não, não. É bem distante o lugar um do outro, não tinha nada, não é perto, não. Entendi. E quantas pessoas tinha, a senhora lembra, nesse local? Não lembro, não. Tá, só uma questão que a senhora falou
Quando eu perguntei esse point Bolsonaro, a senhora falou que era distante. Existia então esse point Bolsonaro também? Era um outro local? Eu ouvi falar que tinha um bar que chamava esse nome aí que o senhor falou. Só que, assim, eu sei onde ficava, porque todo mundo conhece, lá em Uberlândia, né? Então, eu ficava, era onde tinha a manifestação, que era na avenida em frente ao quartel. Não era em outro local. A senhora recebeu algum dinheiro para ir para Brasília ou auxiliou alguém para Brasília? Não, A empresa da senhora? não tem empresa, eu trabalho na empresa. Sou É isso, empregada. é isso que eu ia perguntar também. Essa empresa onde que a senhora trabalha e o marido da senhora trabalha, os senhores são empregados dessa empresa ou são proprietários? Um contrato de trabalho com essa empresa. Tá, ele também, o José Newton também é empregado. Isso, Então isso. tá bom. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado e obrigado, senhores, pela palavra. Obrigado, doutor Leandro. Doutores, pela defesa, perguntas? Sim, Excelência. Vamos lá. Senhora Cristiane, só para esclarecer alguns pontos, no hotel em Brasília, que a senhora mencionou ficar, a senhora ficou lá porque existia outros manifestantes, ou a senhora se hospedou lá com o único intuito da viagem que a senhora fez a trabalho? Não, foi com o intuito do trabalho mesmo. Só que chegou lá, a gente estava tomando café, jantou lá e viu pessoas lá. A senhora conhecia alguma dessas pessoas que estavam lá, ou teve um contato anterior com elas? Não conheço, nunca vi. Senhora Cristiane, bom dia. Bom dia. Diminui o volume, por favor. Senhora Cristiane, Sim, a senhora disse que acreditava que a manifestação era pacífica. sim, pelo que a gente ouvia falar, todas as manifestações são pacíficas. Tanto que fizeram manifestações lá na nossa cidade e não teve problema nenhum. Tudo foi tranquilo. Tá. Se a senhora soubesse que iria virar o que virou, a senhora teria ido na manifestação? Como? Não entendi a pergunta. Se a senhora soubesse que haveria depredações, invasão aos prédios públicos, a senhora teria ido à manifestação? Não teria. Tá. A senhora, participando da manifestação, qual que era a real intenção da senhora? Era depor o governo Lula? Não, forma alguma. É igual eu falei com o doutor anteriormente. Era a indignação de transparência, não teve transparência. Isso já vinha falando há vários meses, há anos, né? Sobre transparências em eleições. Então, assim, se tivesse a transparência, a gente queria, na verdade, era uma nova eleição com transparência. Não queria tirar Lula, não, só queria fazer uma eleição nova. É cada uma, né? Entendi. E não sabe o que foi. Tá. A senhora soube das manifestações em relação no caso Dilma, em 2014, salvo o melhor juízo? Se o quê? A senhora soube das manifestações que tiveram quando a Dilma sofreu impeachment? Soube, mas não fui em nenhuma. Não é golpista das antigas, não, tá ligado? Começou com esses negócios assim, mais recente, né? Entendo. Ela não participou. Mas Não a senhora foi. acreditou ser esta manifestação ter o mesmo motivo, o mesmo intuito, de provocar o legislativo para que tomasse alguma ação de recontagem de votos, algo nesse sentido? Isso, a manifestação foi por esse motivo. Alguém olhar para esse fato, entendeu? Para transparência, para mostrar para o povo que realmente, né? Ok. Era Mas assim. essa falta de transparência que a senhora acreditou ser, partiu da senhora ou a senhora vivia este mundo nas redes sociais? Não,
eu vivia este mundo, porque todas as informações chegavam através de redes sociais, de políticos, de influenciadores. Então, todos falavam praticamente a mesma coisa. Então, cuidado. A senhora acreditou realmente ter havido fraude naquele momento? Não, não ha havido fraude. Eu só acredito que não teve a transparência necessária para o povo. Eu acho que ia ser massa se o juiz ou o procurador tentasse arrancar esses nomes, né, não? Desses influenciadores e pá, essas fitas assim. Mas enfim, não adianta, né? Já passou, já foi. Entendi. É, Então, para ficar claro, a senhora não tinha interesse em depor o presidente Lula? Não, Presidente, não, a nosso senhora, interesse era só alguém olhar para nós que estávamos insatisfeitos com o resultado, como foi feito o resultado, entendeu? Que se tivesse atos, tivesse comprovantes, tudo certinho, tenho certeza que não teria acontecido nada. tá. Após esse acontecido, a senhora saiu da, vamos chamar a expressão bolha, a senhora saiu dessa bolha desse conjunto de informações falsas? A senhora Eu começou a viver um mundo de realidade? me desliguei, sabe? De Entendi. política, porque fiquei triste, né? Fiquei decepcionada. Então, assim, eu me desliguei. Boa! Oxi, dei valor, tá ligado? Agora deu ponto. Oxi, na real, eu já tava na minha cabeça que merecia negócio de mais de 20 anos e tal, e pá. Oxi, bagulho de óculos, máscara lá no negócio. Tava esperando algum negócio de confronto. Nem não, como tá pensando que o bagulho ia ser pacífico, não. Mas agora com esse dito arrependimento, esse afastamento, tô começando a dar maior valor às ideias do voto de Xandão. 14 anos, bagulho justo, tá ligado? Mas uma dúvida que bate é o seguinte, mesmo ela afastada dessas ideias de política, será que ela viu os papos de Bolsonaro de estar tripudiando, meu véi, da sanidade deles? Oxi, se não viu, era pra ter visto. Vou até dar oportunidade aqui, né, não? Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Então, pode-se dizer, para finalizar, que a senhora tinha uma sombra nos olhos, a senhora não conseguia enxergar a realidade naquele momento. Não, não conseguia. Eu fui influenciada, vamos dizer assim, fui influenciada, sim. E essa influência veio de quem? Veio do ex-presidente e demais políticos de direita? De todos os que estavam falando, né, nas redes sociais. Políticos, influenciadores, pessoas conhecidas. Entendi. A gente foi por essa emoção, né, que todo mundo estava indo. Tá. Quer ter uma conta? Senhora Cristiane, a senhora tinha interesse numa intervenção militar? Nunca. Nós sabemos que quando, na época que teve intervenção, teve muitos problemas para muita gente. Então, nossa intenção não era essa. Não era intervenção militar. Nossa intenção realmente era ter uma nova eleição. Como está os Com a manifestação, a senhora tinha a intenção de depor o presidente Luiz Inácio para que o presidente Jair Bolsonaro assumisse o poder? Não, a intenção não era essa. Igual eu disse anteriormente, a intenção era ter uma nova eleição, com transparência. Com democracia. Isso. Mostrar que realmente, né, sempre foi pedido com comprovantes, né, fazer a votação com comprovante, com ata, né, comprovando que realmente seu voto foi para aquele lugar e tal. Essa transparência que a gente estava querendo que tivesse uma nova eleição, votar de novo, não sei, algo assim. A senhora é filiada a algum partido político? Não, nunca fui.
Na verdade, eu nunca me envolvi com política. No momento que a senhora vislumbrou que estava havendo depredação, a senhora ficou mais afastada do que estava acontecendo? O que a senhora via ao seu redor? Não, fiquei bem longe do que estava acontecendo. E sem acreditar. Inclusive, tem um vídeo anexado ao nosso processo que mostra onde a gente estava. Estava bem longe, mostra crianças ali no meio, e meu esposo falava assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Então, assim, ficamos bem assustados. Eu não achei, não. Vocês acharam esse negócio de bem longe? Eu estava ali pertinho, pertinho mesmo, na real. Uma última pergunta, senhora Cristiane. Se a senhora não tivesse compromisso de trabalho pré-agendado em Brasília, a senhora teria ido somente para participar de manifestação? Não, não teria. A gente foi porque estava lá, e estava acontecendo, a gente foi. Entendi. A senhora nunca se envolveu com política antes? Por que a senhora entrou nesse mundo? A senhora acredita que as redes sociais te influenciou? Acredito que sim. Uma parte foi as redes sociais, outra parte foi sei lá, abrir a cabeça, a mente. Nunca liguei para isso. Do jeito que estava bom. Então, foi tudo assim, as redes sociais me influenciou sim. Uma parte. A senhora era bombardeada diariamente com informações neste sentido. De que as redes sociais ajudou bastante, né? A gente tá indo numa manifestação. Tem que lutar pelos nossos direitos e por aí vai. Entendi. E hoje a senhora se desligou de redes sociais? Eu tenho minhas redes sociais, mas eu nunca fui muito de postar nada, de compartilhar muita coisa. Então, assim, se vocês pegarem minhas redes sociais, não tem muita coisa. Eu não posso. Acompanhar esses políticos fanáticos? Não, eu quase não vejo. Eu tento ficar totalmente desligada. Entendi. E se pá, talvez, pode ser que ela não possa nem estar com esses negócios de acesso à rede social, que pelo menos na maioria dos casos as medidas cautelares diz que a pessoa tem que ficar sem acesso à rede social. Vê que fala perigosa, amor, velho. Mas enfim, bora lá. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Só mais uma questão. Diga, doutor. Um minutinho, por gentileza, Excelência. Oi, doutor. Oi? Só um minutinho, por favor. Tá. Ok, Excelência, sem mais. Muito obrigado. Obrigado, doutores. Então, dou por encerrado o interrogatório da senhora Cristiane. Agora passaremos ao interrogatório do senhor José Newton. Por favor, senhora Cristiane, chama ela. Só um instantinho. Pronto, a ação penal é o mesmo número, tá ligado? Feito esse bagulho do julgamento de Bolsonaro, que é o mesmo julgamento pra ele, Braga Neto, General Heleno e etc. E blá. Pronto, aí o dela e o dele é bagulho junto também. Aí já vai agora o depoimento dele, vou buscar aqui, tá ligado? Bom dia, novamente, senhor José Newton. Yeah. Eu vou fazer o interrogatório do senhor em duas partes. Primeira parte, pergunta sobre dados e qualificação. Segunda parte, pergunta sobre acusação feita contra o senhor. Nessa segunda parte, o senhor pode permanecer em silêncio.
que é um direito assegurado pela Constituição Federal que, se exercido, não pode ser usado contra o senhor. O senhor conversou de forma reservada com seus advogados sobre o ato e sobre o processo? Sim. Tá. Então, o nome completo do senhor. José Newton Almeida de Araújo. Data de nascimento? 19/3/1975. Endereço completo? CEP, município? 20. Meu Deus, eu sou ruim. Município de Uberlândia, o CEP, eu sou meio ruim. Tudo bem, fica tranquilo. Estado civil do senhor? Casado. O senhor tem filhos? Tenho, 2 filhos. Quais idades? 28 e 21. A esposa dele disse que era 26, né? Confio mais na ideia dela. Eles moram com o senhor? Um filho mora comigo e a minha filha mais velha é casada. Tá. Qual é o grau de escolaridade do senhor? Ensino médio incompleto. O senhor trabalha? Trabalho, O que o senhor faz? sou administrador de empresas. Tá. Em média, quanto que o senhor ganha por mês? R$7.000. O senhor tem alguma doença grave, toma medicamento controlado ou de forma contínua? Não, É dependente de alguma substância entorpecente? não, Já foi processado criminalmente? Cumpriu pena? Já foi condenado? não, nunca. Tá. Sobre as acusações, o senhor leu a denúncia? O senhor tem ciência das acusações que foram feitas contra o senhor? Tenho sim. O senhor tem alguma coisa a falar em sua defesa? No momento, não. O senhor vai permanecer em silêncio ou posso fazer perguntas? Pode fazer perguntas. Tá. O senhor esteve em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023? Estive. O que o senhor foi fazer lá? Eu cheguei no dia 7, nós fomos fazer um estudo. Eu fui a trabalho, né, pela empresa que eu trabalho, fazer um estudo que estávamos reformando a nossa loja e eu precisava de visitar algumas lojas. Eu iria visitar 2 lojas e visitei só uma porque eu tive que antecipar minha volta. Tá. E qual loja que o senhor visitou? Eu visitei a Leroy Merlin, Ah, iria visitar Castelo Forte, só que nós retornamos um dia antes da data prevista. tá. Como que o senhor foi a Brasília? Eu fui de carro da empresa. Onde que o senhor ficou hospedado em Brasília? Eu fiquei num hotel. Sabe me dizer o nome? Ele tem um nome diferente, mas se eu não me engano, ele tem alguma coisa que é Atos, Bucão ou Bucal, um negócio assim. Hotel Atos, alguma coisa. Tá. O senhor participou das manifestações do dia 8 de janeiro? Sim, eu participei. Me conta como foi esse dia. Bom, nós acordamos ali para tomar café no hotel e no próprio café ali do hotel tinha muita gente ali, o pessoal se movimentando e já tinha informação que o pessoal passaria próximo ao hotel e seguiria até a Praça dos Três Poderes. E embora nós não tínhamos ido com esse intuito, mas casou a nossa estadia ali, né? E nós resolvemos participar dessa caminhada aqui. Eles falavam que era uma marcha aqui. Queríamos marchar só para mostrar indignação por conta do resultado das eleições e a forma que foi apurada e a falta de transparência. E nós achamos ali que era uma causa justa naquele momento, que casava com o que a gente pensava também. E nós resolvemos ingressar nessa caminhada ali, porque ela passaria perto do hotel que nós estávamos hospedados. Tá. Então, só para deixar mais claro, o senhor até já falou, mas eu vou só reafirmar. Então, quer dizer que o senhor não concordava com o resultado das eleições? Não concordava. Por qual motivo? Não, justamente pela falta de transparência. Já era falado antes, né, antes da eleição acontecer, que tinha uma certa dificuldade em conferir, né, os resultados, e tinha questão
da impressão que validava o voto e tal. Então, tinha muita coisa. Se falava muito a respeito de uma possível fraude nas eleições, antes das eleições. E isso, concretizando, reforçou mais ainda essa desconfiança, vamos falar assim, e esse era o motivo. Então, realmente, eu me ingressei por não concordar com isso e achando que talvez uma manifestação do povo, que também, pela Constituição, tem voz, né, no nosso país, eu achava que dessa forma poderia ter esclarecer o que a gente tinha dúvida e talvez até uma abertura lá. Se falava muito do código-fonte que estava sendo escondido e não tinha essa transparência. Então, a nossa intenção ali era que houvesse talvez uma forma de uma recontagem para deixar mais claro para todo mundo, ou uma nova eleição. Era isso que se cogitava com aquela manifestação. Tá. O senhor tinha conhecimento que o código-fonte é disponibilizado pelo TSE? Pois é, depois a gente vai tendo mais informações, né? Porque as redes sociais falava-se muito desse código-fonte aí, né? Então, tinha até a questão do Exército, que não teve o acesso, e isso se veiculou muito. Então, talvez era uma falta de informação, mas também uma falta de esclarecimento por parte das autoridades, porque até o Exército parece que reclamou disso. Então, era difícil para nós, mas depois eu tive conhecimento que esse código é aberto, mas eu não acessei, não. Vê como os mentores dessa facção criminosa aí, bolsonarista, era ardiloso, papai. O negócio desses, para eles consultar o código-fonte, estava disponível desde outubro de 2021. Aí tinha prazo de até 12 de agosto para ficar disponível. Quando foi no dia 2 de agosto, o ministro da Defesa, cara de Bolsonaro e paz, general e tal, pegou e mandou um negócio lá requisitando pro TSE acesso urgente e pá, tá ligado não? A esse negócio do código-fonte. No meio desse murmurinho, Fachin, que era o presidente do TSE, liberou acesso para 9 militares a mais poder ter acesso e pá no bagulho e tentar vasculhar lá para ver se tinha alguma coisa errada. Ampliou o prazo, que ia até dia 12. Fachin ampliou para que a galera investigasse os negócios até o dia 16, meu irmão. Aí ficava o quê? Fustigando, tá ligado? Nesses bolsonaristas e pá. E como o Bolsonaro deu ideia, né, meu velho? Essa galera não é muito boa não, de bagulho de inteligência. Tá. Como que o senhor ficou sabendo dessa manifestação do dia 8 de janeiro? Olha, nas redes sociais já tinha já tinha existe assim um certo desencontro dessa data aí, tá? Porque na verdade eles falavam que a manifestação seria no dia 9. Teria uma manifestação no dia 9, nem se falava de uma caminhada, se falava que ia ser no QG, entendeu? Então, não tinha uma data certa. Se alguém achasse, sei lá, em algum lugar um convite que falou dia tal, vamos estar em lugar tal, não tinha, o negócio estava muito descoordenado. Então, na minha cabeça ia ter algum movimento no dia 9, né? Então, através das redes sociais, teve o aviso do dia 9, foi onde eu vi, chegou para mim, né, na minha rede, mas lá no hotel eu fiquei sabendo que o negócio já seria no dia 8 e que seria de a pé em direção à Praça dos Três Poderes. Então, assim, existia muita desinformação, muita informação cruzada, porque não tinha uma coordenação, sei lá, não tinha quem estava à frente disso, né? Era um negócio meio que povo mesmo fazendo e aí não dá certo, nunca dá certo. Tá. O senhor saiu do hotel e foi caminhando até a Praça dos Três Poderes? Sim. O senhor passou por barreiras policiais? Uma barreira. Tá. E chegando lá, o que o senhor fez? Na esplanada, nos ministérios, na frente do Congresso? Primeiro eu fiquei longe, né? E até então estava tudo normal ali, a gente via que as pessoas estavam chegando e tal. Como eu fiquei num bloco mais de trás, quando eu cheguei lá, já tinha muita gente lá, já tinha pessoas que estavam subindo a rampa, subindo em cima do prédio lá, e até então tudo bem, mas na hora que eu vi que existia uma certa ofensiva ali da polícia e já tinha alguma fumaça subindo, eu me mantive mais atrás e só
observando o que estava acontecendo e até incrédulo com algumas coisas que eu estava vendo ali. Na real, pô, olha como é que o elemento tava lá na Revolução dos Mané. Óculos de proteção loucão e tal, máscara com filtro, tá ligado? Não da pebinha, mas máscara com filtro. Agora, na época dos negócios das pandemias, pedia pra essa galera aí usar máscara, não queriam, tá ligado? Dizia que fazia mal, isso, aquilo, outro. Mas lá no dia tava tudo usando. Por que será, né, não? Aí agora quer vir com esses papos aí que ficou decepcionado e mumumu. Oxi, cola não, velho. Na real, agora eu acho engraçado que essa galera sabe que tá no processo essas imagens, tá ligado? E quer negar a realidade assinatória e achar que talvez vai dar certo. Tem como não, velho. Tá. E vendo que os prédios públicos estavam sendo invadidos, o senhor permaneceu lá? Eu permaneci longe, né? Eu fiquei longe, inclusive, né, tem documentos aí no nosso processo que corroboram com isso que eu estou falando, que mostra a minha indignação, a distância que eu estava de segurança, sem acreditar o que estava acontecendo. De repente já vi um carro dentro de uma piscina e tal. Eu falei, gente, isso aqui não está normal, né? Então eu fiquei numa distância de segurança. Não fiquei muito tempo, mas eu fiquei sim. Não foi, na hora que eu vi, eu não saí em retirada, não. Eu fiquei numa distância bem de segurança, quase ali já próximo àquelas bandeiras que tem ali, e fiz alguns vídeos, né? Tirei foto, postei na rede social, incrédulo com o que estava acontecendo. E é isso. Eu não fiquei tão perto, não. O senhor entrou em algum prédio público? Não, de forma alguma. Fiquei longe disso, longe. O senhor chegou aí ao acampamento na frente do quartel-general em Brasília? Não fui. Não fui. Era a primeira vez do senhor em Brasília? Não, eu já tinha ido em Brasília já. Quantas vezes e quais motivos? Não, é sempre a trabalho. Fui uma vez visitar um pastor, amigo. Eu tenho um primo que mora em Brasília. Então, assim, não muito, mas eu tive algumas vezes. Olha. Na cidade do senhor, o senhor participou ou frequentou o acampamento na frente do quartel-general? Olha, frequentar não. A empresa que nós trabalhávamos era 1 quilômetro do quartel, na mesma avenida. Então, quando eu saía do meu trabalho à tarde, eu passava lá, né? Eu passei, acho que umas 3 vezes, e via o que estava acontecendo, conversava com algumas pessoas, ficava ali no máximo 15 minutos ali e ia embora. Então, durante 3 vezes, eu estive lá. Inclusive, tem foto que eu postei na própria rede social, perdeu lá na porta, no meio do pessoal lá, mas eu fui lá umas 3 vezes só. Tá. Em Brasília, dessa vez de janeiro de 2023, além do Leroy Merlin e da manifestação, o que o senhor fez? Eu saí para jantar à noite, fui em shopping, né? Fui num shopping, jantamos num restaurante em frente ao hotel. Eu já cheguei à tarde ali, acho que era umas... não sei te falar, mas já era quase noitinha, então cheguei, deixei minhas coisas no hotel e fui num shopping, saí para jantar, fui na Leroy Merlin, só isso, e voltei para casa, voltei para o hotel. O senhor e a sua cônjuge encontraram pessoas conhecidas nessa manifestação? Não, porque como nós somos sozinhos, não somos de lá, então não encontramos ninguém, não. Tá. Engraçado, eu fiquei com a impressão de ter visto a esposa dele falando que alguém tinha desistido e voltado, tá ligado não? Por causa dos bagulho de tumulto. Vou até dar uma sacada novamente no vídeo, só assisti uma vez aqui, bora ver novamente. Tirar uma foto aqui, filho. Tirar uma foto no YouTube. Pegando tudo ali atrás.
tava perto ou não tava? Eu acho que tava. Os na linha que eles estão. É até depois do início da rampa lá do Congresso. Mandando entrar pro fundo, ó. A polícia saiu correndo ali. O homem quer pra ir embora. Quem falou? A polícia foi embora? É, disse que foi. Olha aí, tá vendo? Não disse? Acabaram de falar aí que alguém foi embora. Vamos com a nossa casa! A casa é nossa! Embora! Gente, embora! Vamos entrar aqui, vamos entrar! Vamos! Cara de carapuça. Pois é, lá tá esquisito. Tá com máscara. Pois é, mas vamos, gente! Se vocês não embora, a gente vai fazer posição! Não, mas aonde tem gás aqui? Tem que usar na hora do gás, não fora do gás. Vamos junto, porque se for infiltrado, a gente vai perder o movimento. Vamos junto! Bora! O povo tá insistindo pra Aqui pra entrar. baixo! Vamos tentar aqui embaixo! Bora! Bora! Aí eu dei uma sacada aqui no relatório também que a PF manda e consta aqui uma foto do que possivelmente seria a mulher entrando no Congresso Nacional, tá ligado ali a Baixada, e a galera levou em consideração inclusive o sapato que ela tava usando. Já que na foto ela tá de costa, pra você ver como essa galera, os depoimentos é totalmente sem credibilidade, pô. O senhor falou muito em fraude, falta de transparência, de novas eleições. O senhor era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não posso me considerar, eu não me considero um apoiador, nem que eu era um apoiador do presidente Bolsonaro, mas as minhas ideias conservadoras estão mais alinhadas com a dele. Tá. Se ele tivesse vindo e falado que as eleições foram regulares, o senhor teria ido à manifestação? Olha, doutor, bem sincero, acho que ninguém teria ido. O Bolsonaro é uma voz muito forte dessa direita no país. Então, eu acho que uma fala dele nessa direção, ninguém estaria lá. Ninguém estaria lá. Eu não estaria porque ninguém estaria, né? Eu já não iria. Eu fui por conta de todo mundo junto ali, né? Tá. O senhor chegou a falar em repetir as eleições e que o Exército não teve acesso ao código-fonte. O senhor era a favor de uma intervenção militar? Olha, essa intervenção militar, eu acho que quem pedia isso não tinha noção do que estava pedindo, né? Porque se você for buscar na história, sabe que não foi um tempo bom para ninguém. Então, assim, eu era totalmente contra isso. Não, tanto que nas manifestações tinha, né? Se você via na televisão, nas redes sociais, algumas pessoas que pediam eram os mais lunáticos mesmo. Eu não concordo com isso. É muita cara de pau mesmo, né, não? O cara ia participar de negócio de manifestação na beira de quartel, pedir intervenção, e agora vem com as ideias que é negócio de lunático. Eita, mesmo, essa galera é muita onda mesmo. Tá bom. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu esqueci de perguntar? Não, tá tudo tranquilo. Tá bom. Muito obrigado. Doutor Leandro, perguntas? Eu tenho, excelência, obrigado pela palavra. José Newton, bom dia. Bom dia. Na cidade do senhor existia acampamentos ou pontos que as pessoas ficavam lá para apoiar, eventualmente recontagem ou discordar das eleições? Tinha, na porta do quartel. Tá. O senhor frequentava esse lugar? Eu estive lá 3 vezes e permaneci lá no máximo por 15 minutos.
esse outro estabelecimento chamado Point Bolsonaro também funcionava nesse sentido? Sim, tinha se eu não me engano, durou muito pouco também, né? Foi tipo um bar que abriu. Eu acredito que a intenção do dono que abriu esse bar foi surfar nessa onda aí, mas assim, não era bem pelo que eu via, né? Eu nunca estive lá. Era um bar que todo mundo se reunia e o cara estava faturando com isso só. Eu acho que não tinha Até a nem. pergunta era essa, se o senhor frequentava esse lugar também, qual que era a função dele. Não, É, não, não estava não. a empresa que o senhor trabalha chegou a patrocinar a ida do senhor. O senhor falou que não foi para esse evento, mas chegou a patrocinar a ida de alguém para o 8 de janeiro, o senhor sabe? Não, não, que eu saiba, não. De forma alguma. Então tá bom. Não tem mais perguntas? Obrigado, e obrigado, excelência, pela palavra. Acho também que ficou faltando esse negócio de questionar referente ao uso de óculos de proteção e máscara, né não? Não que fosse mudar em alguma coisa, que o motivo do uso era óbvio, né? Mas pelo menos em nome do entretenimento, né não? Tá, doutor Leandro, doutores Moisés, doutor Marcondes. Obrigado, excelência. Senhor José Nilton, bom dia. Bom dia, doutor. Senhor José Nilton, o senhor disse que estava em Brasília a trabalho, ouviu falar da manifestação e decidiu ir junto. Sim, O senhor acreditava ser uma manifestação pacífica? sim. Pelo que a gente tinha de experiência, pelo que a gente via, né? Eu nunca tinha participado de nenhuma manifestação assim, mas pela experiência que nós tínhamos, até pelo impeachment da ex-presidente Dilma, a gente sabia que, de alguma forma, o movimento popular poderia trazer algum resultado, e era nisso que eu acreditava. Entendi. Se o senhor soubesse que pessoas iriam lá para praticar vandalismo, invadir prédios públicos, entre outros, o senhor teria participado também? Não, de forma alguma. Não. Então, o senhor acreditou ser realmente uma manifestação pacífica que contestava algo que o senhor via diariamente que estava errado? Sim, eu acreditava que estava errado e a nossa presença física ali era uma forma de manifestar a nossa indignação naquele momento. Então, eu queria, junto com aquele pessoal que estava ali, manifestar de forma pacífica, mas deixar bem claro que algo teria que ser feito naquela direção daquilo que a gente estava reivindicando. Entendi. O senhor falou sobre código-fonte, que o quartel, os generais do Exército falaram que não tiveram acesso. Se por algum motivo o senhor tivesse recebido informação de que o quartel tinha, sim, acesso por se tratar de um código aberto, mesmo assim o senhor teria dúvida? Claro que não, né? Porque, como eu falei com o doutor anteriormente, as informações estavam chegando e existia uma certa passividade ali, né? Para realmente esclarecer isso. Precisava de uma voz para esclarecer isso de uma maneira mais clara. Então, se o próprio Exército não se manifestava em direção disso, né? Era uma fake news, então teria que ter um esclarecimento, né? E também eu não consegui ver esse esclarecimento. Então, se eu soubesse que era aberto ou que já estava tudo bem claro isso, não tinha por que a gente se manifestar. Né? Esse negócio aí foi amplamente divulgado, meu velho. Inclusive que a galera já tinha acesso desde outubro do ano anterior. O problema é que essa galera já estava treinada a só consumir e obter informações por outros bolsonaristas, tá ligado não? Que eram mais maliciosos e distorcia a realidade e levava essa galera meio que para um mundo paralelo. O senhor disse que as informações chegavam por onde? Pelas redes sociais, por todas as redes ali, você era bombardeado com essas informações.
Então, todos os dias o senhor recebia fake news nesse sentido, que houve fraude, que as eleições eram ilegítimas? Sim, de maneira massiva mesmo. Acho que nunca na história teve tanta informação e a gente não sentiu tanta insegurança com relação a isso, igual foi nesse. Entendo. Isso influenciou o senhor, essa decisão de participar neste dia dessa manifestação? Sim, totalmente. Pode-se dizer que tirou o senhor da realidade, o senhor passou a viver em uma bolha em que só recebia informações nesse sentido? Olha, acredito que sim, né? Porque quando você está num grupo, não acho que pensa de uma forma ali, acaba que o algoritmo da própria rede social te manda informações que vão de encontro àquilo que você está consumindo ali, né? Então, essas informações que chegam ali, com certeza, vai te ajudar a formar uma opinião e essa opinião vai te ajudar a ter essa ação. Então, como eu nunca tinha participado de nenhum movimento, eu não tinha filiação partidária, eu nunca fui uma pessoa ligada à política, nunca, nunca, nunca. Então, neste momento foi algo que realmente o que aconteceu e a força das redes sociais ali impulsionou a gente a tomar um posicionamento como se a responsabilidade fosse nossa também de fazer alguma coisa naquele momento. Então, a gente pensava assim, olha, vamos sair para a rua e vai acontecer igual aconteceu na época da Dilma, que as autoridades vão ter que fazer alguma coisa e quem sabe aí uma recontagem dos votos, quem sabe aí uma eleição novamente. Então, a gente se sentiu também responsável por aquilo que estava acontecendo e, de repente, você vê que não é bem assim. Então, se esse turbilhão de informações, de fake news, convenceu o senhor que foi a Brasília Trabalha a participar de uma passeata, poderia influenciar o senhor para ir lá participar de invasão de prédio público e depor o governo eleito? Eu acho, doutor, que existe um limite entre você ser influenciado, né, e um limite entre você perder a noção do que é certo e errado. Eu acho que nunca, de nenhuma forma, eu participaria, porque eu não seria influenciado dessa forma, porque a gente... você pode, num certo momento, ser influenciado, mas você não perde aquilo que você é. Eu nunca fui uma pessoa de fazer nada. Eu tenho, né, como se diz por aí, eu sou nunca fui nem processado, então não tem como eu fazer dessa forma. O que eu quero dizer, me perdi um pouco aqui, não tem como, mesmo com tanta influência e tanta informação, você fazer algo criminoso. Eu fui influenciado porque todo mundo falou para entrar e quebrar. Não, tanto que eu não fiz. Mesmo chegando lá, né, motivado por esse turbilhão de informações, eu mantive ali a minha posição, né? Falei para minha esposa, olha, daqui a gente não passa, né? Vamos recuando até a gente poder ir embora. E não entramos em nenhum prédio, não participamos de nada. Eu acho que existe um limite aí, né? Influenciado e de perder a razão, né? Ficar louco. O senhor queria depor o governo Lula, presidente eleito? Não, de forma alguma, de forma alguma. A gente sabe que depois, uma vez a gente tem, né, essas experiências nos países vizinhos aí, que sempre é muito sofrimento e então, de maneira alguma, nós pensamos nisso. Quando eu falo nós, eu e minha esposa, eu acho que uma parte das pessoas que estavam lá também foi envolvidas por esse sentimento de só ajudar de alguma forma, mas nunca com violência e com nada. Depor o governo de forma alguma. Tá. Quando vocês saíram do hotel e encontraram a passeata e entraram no meio dela, já havia polícia militar ou algum tipo de polícia acompanhando a passeata? A polícia militar estava fazendo um cordão protegendo quem estava lá. Nós nos sentimos, sim, muito tranquilos. Quando teve a revista, mais uma tranquilidade.
Então, aquilo só impulsionava a gente a continuar. A polícia está fazendo a segurança de todo mundo que está ali. Idosos, crianças, pessoas louvando a Deus, né? Então, naquele momento, eu achei que a gente estava fazendo a coisa mais certa do mundo, né? Você está com a polícia te resguardando ali, polícia do seu lado. Teve uma revista para não ter ninguém armado e não se ferir. As pessoas, crianças, idosos, pessoas louvando ao Senhor, né? Até aí estava o panorama perfeito, né? O cenário perfeito. Até que a gente descobre que está tendo problema. Então, Isso fez acreditar mais ainda que se tratava de uma manifestação legítima e pacífica dentro da lei. doutor, era uma manifestação pacífica até acontecer isso aí, entendeu? E parece que o negócio saiu do controle e algumas pessoas perderam a razão ali. Então, estava tudo pacífico, estava muito bonito até de se ver. Entendi. O senhor tinha intenção, o senhor já deixou claro, o senhor já explicou várias vezes, mas só para ficar bem claro, o senhor tinha intenção em tomar o poder do presidente eleito e colocar o presidente ídolo, mito, no poder à força. De forma alguma. De forma alguma. Definitivamente. Tá. Pode-se dizer, senhor José Newton, que esse turbilhão de informações, fake news, eu já perguntei, mas vou repetir, o senhor vivia em uma bolha que não deixava enxergar a realidade das eleições e de diversas situações no Brasil naquele momento? Eu acredito, doutor, que a gente só tinha que saber de uma coisa, o quanto que era perigoso e que isso poderia acontecer. A única coisa que eu me arrependo é de ter participado, é porque nós estávamos ali em um limite e você não controla a ação das outras pessoas, né? Eu controlo a minha ação, né? Então, é claro que tudo isso levou para que aquelas pessoas fossem lá. E não são todas as pessoas que têm esse equilíbrio, né? Então, é isso. Todas essas informações fez com que acontecesse isso aí. Entendi. E hoje? Hoje o senhor saiu dessa bolha, tirou as traves dos seus olhos, enxerga a realidade. O que o senhor acha hoje das eleições? Olha, eu realmente saí das redes sociais, assim, eu nunca fui muito de rede social, né? De postar e tal. Apesar de não gostar de postar, ó pra aí como é que era o Instagram dele. Altas fotos, meu velho, fantasiado de golpista, vê que onda. Agora sim, o Instagram, pelo que eu vi, tá no nome dele e da esposa dele também, tá ligado? Mas hoje eu vivo a realidade da minha casa, da minha família, né? Do meu dia a dia, de acordar de manhã e viver a minha vida. Eu sei que o governo ele tem aí os freios e contrapesos aí para poder controlar tudo, né? E a política não é coisa para a gente. Essa é a decisão que eu cheguei. Eu me afastei totalmente de política, de conversa de política e principalmente rede social, porque ali vem muita coisa. Aparecia nas redes sociais de vocês matérias sobre a eleição foi legítima, o código-fonte é aberto, o governo realmente é legitimamente eleito. Já aparecia algo nesse sentido para vocês? Parecia muito a respeito. Repete a pergunta. Você está perguntando se parecia se era legítimo, se aparecia que realmente as eleições foram legítimas, não teve fraude, ou só aparecia informações de que não era legítima, que teve fraude, que precisava ser apurado? O algoritmo joga aquilo que você talvez pesquisou alguma vez ou que você está consumindo ali, né? Então, como eu consumia mais coisas da direita, né, do aspecto de direita, a única coisa que chegava era ao contrário disso, doutor. Entendi. Então, não, você
não tinha informação ali naquele mundo que você vivia Não sobre tinha. ponto preto, sobre eleições legítimas. Não tinha essa informação. Ok. Primeiro ele validou as ideias de Bolsonaro, que a galera era lunática e tal, está ligado? Os golpistas. Agora ele tá validando os papos que Xandão deu lá no IDP, não foi não? Xandão desse mesmo papo, só que com outras palavras. Doutor Marcondes? Obrigado, Zé Nilton. Obrigado. Zé Nilton, o que motivou a sua ida à manifestação foi a insatisfação na transparência das eleições ou foi insatisfação no presidente eleito? Não, foi insatisfação na transparência. Foi o principal. Lógico. Só para exemplificar, se houvesse a mesma dúvida no sistema eleitoral e fosse outro presidente distinto do Luiz Inácio, o senhor teria mesmo assim ido a essa manifestação? Não, a questão ali realmente era a transparência, né? O Lula já tinha sido presidente do Brasil em outras duas oportunidades. Então, a gente já tinha experiência com ele, né? E sabe como que foi. Inclusive, eu vivi bons momentos como o Lula como presidente do país, né? Financeiramente falando. E então, a questão ali não era a pessoa do presidente, e sim a transparência, a falta de transparência com relação às apurações ali. Então, Entendi. Eu amei a pergunta, porém a resposta totalmente desconexa com o propósito da pergunta, tá ligado? Mas ele mesmo já deu os papos, né? Que bastava Bolsonaro mandar ir pra casa que ele não teria ido pro bagulho, então não faz nem sentido acreditar que eventualmente ele iria para alguma manifestação assim antidemocrática caso o Bolsonaro viesse a ganhar. Oxi, ia nada. Então, nas eleições passadas com o PT, o senhor participou de alguma manifestação? não. Eu nunca tinha ido em outra manifestação. O senhor, nessa manifestação do 8 de janeiro, o senhor convidou alguém para participar junto com o senhor e sua esposa lá? Não. Foi só eu e minha esposa, até O senhor porque eu não. participava de algum grupo que programava essas manifestações? Não. Grupo de WhatsApp? Não, sempre fui muito reservado, nunca tive, não. O Não. senhor, quando o senhor se hospedou no hotel em Brasília, a escolha do hotel foi visando se existia algum manifestante lá, uma coisa nesse sentido? Não, eu fiz uma reserva, que eu já tinha me hospedado naquele hotel antes. Independente disso aí, eu gosto daquele hotel e fiquei lá porque em frente tem um shopping, tem restaurante, e eu achei mais tranquilo. Não é muito tumultuado o lugar, então não Eu tinha nenhum. sabia, o senhor, quando fez a reserva, sabia que existia manifestante naquele hotel, hospedados naquele hotel? Olha, eu imaginaria que poderia ter por conta das informações que já tinha, né? Mas, assim, não foi algo que eu cheguei lá e vi, né? Porque tinha movimentação, tinha algumas pessoas hospedadas, também não tinha muitas, porque não é um hotel muito barato, né? E não é o mais barato também, acho que é um preço médio ali, então não tinha tanta pessoa ali de manifestante, entendeu? Então, eu não imaginava nem pensava que poderia ter. Agora, eu sabia que Brasília teria esse movimento, porque já estava tendo a manifestação na porta do quartel lá já há muito tempo. Então, eu imaginava que teria um movimento, talvez, assim, por lá. O senhor mencionou que esteve em Brasília em outras oportunidades. Foi durante esse período pós-eleição ou período bastante anterior? Não, bem anterior. Bem anterior. Anterior às eleições. É. Após a eleição, foi a primeira vez, foi no dia 7. Foi, dia 7. O senhor faz parte de algum partido político? Não, Já fez alguma vez? nunca. Não. O senhor foi preparado para ir para a manifestação, quando o senhor se deslocou a Brasília? Não. Talvez eu até participei por falta de preparo. Se tivesse preparado, eu não teria ido.
Senhor José Nilton, uma última pergunta. O senhor falou de algoritmo de Instagram. O senhor já sabia dessa questão antes, que se o senhor pesquisa uma coisa, o algoritmo, as redes sociais te entregam só sobre aquele conteúdo, ou o senhor foi estudar sobre isso depois que saiu do mundo paralelo e voltou para a realidade? Falar a verdade, foi depois, porque o que você vê na rede social ali, você acha que é o mundo, né? E depois eu fui entender que aquilo lá não é o mundo, que aquilo lá é o mundo que eles estão me entregando naquele momento ali, né? Então, a questão de algoritmo eu fui entender depois, né? Não é minha área, né? Mas eu fui entender melhor depois, assim, e é muito forte. Se o senhor soubesse disso antes, o senhor buscaria outras fontes de informações? Com certeza. Hoje eu sou mais retido, embora eu não busque esse tipo de informação, mas quando chega eu quero checar um pouco mais, como o senhor usou a palavra aí, sair da bolha e ver o que está acontecendo lá fora também, para mim poder chegar a uma conclusão. Entendi, senhor José Nilton. Estou satisfeito, doutor Marcon. Sem mais perguntas, excelência, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutores. Então, dou por encerrado o interrogatório do senhor José Nilton. Então, também não há mais quaisquer atos que serão praticados nesta audiência. Então, saem as partes intimadas nos termos do 402 do Código de Processo Penal para eventuais requerimentos de diligências. Doutores, muito obrigado. Senhor José Nilton, muito obrigado. Senhora Cristiane, muito obrigado. Oi. Eu gostaria de fazer um requerimento, talvez eu não possa mesmo manifestar. É só para lançar sigilo no feito, tendo em vista que outros processos da mesma natureza estão tramitando sobre segredo de justiça. Tá bom, eu coloco no termo e daí o ministro decide, tudo bem? Ok. Então é só isso mesmo. Muito obrigado, doutor. Ó, as ideias do advogado não queria que a gente assistisse, não. Oxe, que onda do caramba, amor, velho. Eu tava até meio que com uma certa simpatia por ele, tá ligado? Mas esses papai eu não gostei, não, meu irmão. Tem que fazer o contrário. Pegar os que tá em segredo e tirar pra nós dar uma sacada. Principalmente daquele bicho lá do relógio, tá ligado? Mas enfim, vou trazer aqui as ideias que Xandão registrou no voto para pedir a condenação desses dois. 14 anos. Vou repetir, 14, tá ligado? E parece que esse bagulho agora é sem saidinha, que os próprios bolsonaristas morgam com isso. Enfim, vou fazer aqui a leitura para nós dar uma sacada, tá assim, ó. Conforme demonstrado durante a instrução processual, Cristiane Aparecida de Castro Araújo e José Nilton Almeida de Araújo participaram ativamente como executores materiais dos crimes orquestrados pela organização criminosa que, movida pela inconformidade com o resultado das eleições presidenciais de 22 e visando a abolição do Estado Democrático de Direito, invadiu as sedes dos três poderes da República em Brasília, DF, causando danos significativos ao patrimônio público, inclusive bens tombados, mediante violência e grave ameaça. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovados através de conjunto probatório centrado em evidências audiovisual autoincriminatória, produzida pelos próprios réus, complementada por confissões diretas e consistentes prestadas tanto na fase policial quanto no interrogatório judicial. O caso apresenta a particularidade de que ambos os acusados não apenas documentaram sua participação nos eventos através de vídeo gravado nos arredores do Congresso Nacional durante as bolsonarices, mas também confessaram expressamente a adesão espontânea aos atos antidemocráticos. O conjunto probatório está alicerçado na informação de polícia judiciária de tal número que identificou e analisou o material audiovisual produzido pelos réus e nas declarações dos acusados prestados tanto em série policial quanto em juízo, que fornecem confissões diretas e detalhadas sobre a participação consciente nos eventos de 8 de janeiro de 23. A identificação de Cristiane Aparecida de Castro Araújo e José Nilton Almeida de Araújo
deu-se através de denúncia apresentada à Polícia Federal em 9 de janeiro de 23, com imagens gravadas por ambos e divulgadas em rede social. Nos vídeos é possível observar os acusados nos arredores do Congresso Nacional, próximo à rampa de acesso à Casa Legislativa, precisamente no momento em que ocorria a invasão aos prédios públicos. Observa-se, inclusive, que no vídeo, Cristiane Aparecida de Castro Araújo aparece adentrando a sede do Congresso Nacional, o que sugere participação material direta e efetiva na invasão do edifício público, transcendendo a mera presença externa nos eventos. Aliás, fato que chama a atenção ainda é o uso pelos acusados de máscara e óculos de proteção, a reforçar a consciência de violência durante os atos, assim como possível enfrentamento com as forças policiais, tá ligado? Xandão, deixa passar não, velho. Ele se liga logo nessas fitas, assim, nesses detalhes, bagulho de luva, máscara, óculos de proteção, de mergulho, é sem pano. Na moral, acho que essa galera só pegou 14 porque demonstraram arrependimento, tá ligado? Que se não tivesse demonstrado, acho que ia pegar os 17. Mas enfim, bora lá. Tanto em série policial como em juízo, os réus confirmaram expressamente que participaram das manifestações que ocorreram no dia 8 de janeiro de 23, em Brasília, tendo ressaltado que inicialmente foram a Brasília, DF e a trabalho, mas que no dia 8 de janeiro, ao tomarem conhecimento dos atos que ocorreriam na Praça dos Três Poderes, aderiram às manifestações. Esta explicação revela aspectos importantes. A adesão espontânea. A adesão aos atos após tomarem conhecimento demonstra participação voluntária e consciente, não resultante de planejamento prévio, mas de decisão deliberada de se juntar aos eventos antidemocráticos. B. Conhecimento dos objetivos. O fato de terem, aspas, tomado conhecimento dos atos, fecha aspas, revela que compreenderam a natureza e objetivos das manifestações antes de decidirem participar. Merece destaque, inclusive, o fato dos acusados terem confirmado expressamente que estiveram nos arredores do Congresso Nacional no momento das invasões, onde gravavam um vídeo que consta na informação de Polícia Judiciária de tal número, o que afasta qualquer dúvida sobre a autoria e veracidade do material audiovisual. Ressalta-se que a produção do vídeo pelos próprios réus constitui autoincriminação deliberada, revelando não apenas participação física, mas também registro consciente e potencial celebração dos atos criminosos. Aí aqui vem as pá de imagem, tá ligado não? Uma do meliante aqui com óculos de proteção e tal. Aí depois vem duas, que seria da filmagem que eu mostrei, assim, duas cenas, né? E por último, vem 3 imagens, que no relatório que a PF mandou, em um primeiro momento diz que é vídeo, depois vai dizer que é imagem, e Xandão tratou como vídeo aqui no foto. Enfim, deixa eu seguir aqui na releitura. Diz ainda aqui que o acervo probatório demonstra, portanto, de forma cristalina e irrefutável, a participação consciente e ativa de Cristiane Aparecida de Castro Araújo e José Nilton Almeida de Araújo nos atos atentatórios à ordem democrática de 8 de janeiro de 23, constituindo evidência mais do que suficiente para fundamentar suas condenações pelas condutas típicas descritas na peça acusatória, especialmente considerando que ambos confessaram expressamente sua participação, produziram vídeo autoincriminatório durante as invasões e demonstraram adesão consciente e espontânea aos objetivos antidemocráticos do movimento golpista, com evidências sugerindo ingresso efetivo nas dependências do Congresso Nacional por parte de Cristiane, revelando participação material direta na execução dos crimes contra as instituições democráticas brasileiras. E seria esse o vídeo, tá ligado? Tanto referente aos depoimentos quanto do voto de Xandão. Eu achei isso daí perfeito. Na real, eu costumo, na maioria das vezes, achar que a pena foi baixa. Mas no caso desse casalzinho aí, acho que os 14 caem bem, tá ligado? Embora eu acho que, tipo, eles mentem demais.
pelo menos disseram se sentir arrependido e tal, entendido que tava dentro de uma bolha, isso e aquilo outro, e chamou até os próprios comparsas de lunático em certo momento, apontou a responsabilidade de Bolsonaro e tudo mais. Acho que os 14 caiu bem. Espero que puxe mesmo, tá ligado? Nesse bagulho de cadeia, não ficou esses papos de negócio de prisão domiciliar e esses negócios assim do tipo. Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui. O julgamento ele termina dia 5 de agosto, tá ligado? Falta os votos de Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O julgamento ocorre na primeira turma. A probabilidade da pena deles ficar nesses 14 anos mesmo é enorme. Peço por favor, encarecidamente, que se não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, vê se o sino tá ativo, deixa sino ativo para chegar a notificação com vídeo novo, comenta qualquer coisa aí para ajudar nesses negócios de engajamento, like se não apertou até agora, e na humildade também, se puder fortalecer com o negócio de Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Pode ser também com valeu demais para ajudar financeiramente ou virar membro do canal, inclusive nesse caso dá acesso até a alguns conteúdos exclusivos. E é isso, finalizando o vídeo, tamo junto, até a próxima. Pra golpista tem que ser sem anistia e sem saidinha, que tá ligado, né? Golpista bom, é golpista preso, meu véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!